Olá, gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui para realizar o nosso segundo encontro desta série que constitui a Semana de Esquizoanálise. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fugante, fundador da Escola Mundi de Filosofia, e nós lançamos um desafio nessa semana que nós cheguemos a conquistar a capacidade, do ponto de vista da clínica, de resolver, de encaminhar, de desdobrar, de processar os casos clínicos mais difíceis, mais complexos, mais entranhados, como eu dizia na aula anterior. Recapitulando o que nós vimos no último encontro, né, a diferença entre a esquizoanálise e as teorias e práticas dominantes. Do ponto de vista do desejo, do ponto de vista do inconsciente. Então, o inconsciente para a esquizoanálise é fábrica, é produção, ele é maquínico, ele é criador de realidade. Ele é um plano de composição de potências, de força e de intensidade. Do ponto de vista da psicanálise, das psicologias dominantes e psiquiatrias, né, o inconsciente, ele é aquilo que carece de uma estrutura e necessita, portanto, ser sublimado, ser representado, ser substituído por uma realidade formal que o dignificaria. Né? Então, o contrário da esquizoanálise. E, do ponto de vista do ideal, então, nem se fala, porque não há, eu estou para ver, práticas realmente dominantes nas sociedades de hoje. Clínicas com suas teorias. Investir o acontecimento mais do que o ideal. A esquizoanálise faz isso. Para a esquizoanálise, o acontecimento é primeiro e o ideal é sintoma. O ideal é sintoma. É sintoma do quê? É sintoma de um buraco. É sintoma de uma queda. E é isso que nós vamos fazer hoje aqui. Então, eu fiz esse resumo, essa recapitulação, muito rápida, muito esquemática, para que a gente agora adentre, né, em camadas mais adensadas, que são necessário sejam desenterradas. Né? Precisamos escavar essa região que está apiloada e saturada. Com o que, exatamente? Com pilhas de fatos vividos, de estados afetivos, com pilhas de acontecidos que se colocam sempre de modo regurgitante no lugar da potência de acontecer. Aqui mora o coração do problema humano por excelência. Aqui mora também a fonte de todo falso problema e mal entendido em relação ao inconsciente, ao desejo e ao acontecimento. E se a gente não chega nesse limite e espreita e se demora um pouco mais, em vez de ter respostas apressadas, calma, percebe, viaja, experimenta, isso é um limite? Ou isso é uma miragem de limite? O que tem aqui? Se demora um pouco mais e percebe que a pele não é uma membrana impermeável. Percebe que a pele é feita de adensamentos e rarefações, de colônias celulares. Os poros são rarefações.
as partes aparentemente impenetráveis ou impermeáveis até são adensamentos. E de perto você percebe que existem intervalos, hiatos entre tempos, lacunas, diferenciações, desvios, que fazem de todo o limite um traçado de fronteira, e de toda fronteira um limiar ou uma zona de passagem. Se demore, experimente fazer o exercício da duração. Permaneça mais tempo numa ideia, faça dela um acontecimento vital. E você perceberá que aquilo que humanos, inclusive muito geniais, se apressaram em atribuir à nossa essência, não passava de um estado de impotência do nosso desejo, da nossa força vital. Um mau encontro. Mas não apenas um mau encontro. Quando a gente se apressa a responder ao desafio desse mau encontro, a gente se precipita e responde errado, né? A gente está fazendo também um mau uso do que nos acontece nesse mau encontro. E é disso que se trata, fazer o diagnóstico, portanto, dos equívocos das teorias e práticas clínicas dominantes. Implica em sentir, perceber, pensar, experimentar do lugar mesmo da queda do desejo. Quando o desejo cai e se torna falta. Quando o desejo não é mais desejo da potência, intrínseco, inerente à potência, mas é um desejo que se colou a um resultado que capturou essa potência. Aqui começa todo o mal-entendido. Para resumir, quando a nossa potência de acontecer é em relação, que pode ser eventualmente relação de composição, mas eventualmente num mau encontro, ela pode se decompor, ou ela pode se reduzir a uma espécie de coação, sofrendo uma força exterior, a ação de uma força exterior, sofrendo a ação de uma força exterior. E não conseguindo se livrar dessa força exterior, não conseguindo digerir esse processo, não conseguindo aproveitar o que lhe acontece nesse movimento de imposição imperativo que atinge essa potência como uma paixão irrefutável. Não conseguindo fazer um bom uso disso, começa a ressentir esse movimento. O que faz com que a nossa potência de acontecer se reduza a um acontecido de nós mesmos. O que faz que não só os outros, mas nós mesmos nos confundamos com aquilo que a gente se torna ao longo da nossa existência. Aquilo que a gente se torna é o que a gente é. Bom, num certo sentido, sim, mas no sentido principal, não. O acontecimento nunca é um traço de caráter. O acontecimento nunca é constitutivo da essência como potência de acontecer. O acontecimento é sempre uma linha que modifica a potência de modo tal que faz com que a potência se torne mais potência ou com que ela se retraia. É nesse sentido que ele toca a essência, mas ele não é constitutivo da essência, como um traço de caráter, como acreditam os moralistas, como acreditam os clínicos tradicionais e dominantes. O acontecimento é sempre uma maneira que toca ou
deveria ou poderia tocar a nossa potência de modo que mantenha a nossa potência sempre ligada à sua própria potência de acontecer, e não captura a nossa potência, reduzindo ela àquilo que lhe aconteceu. O problema está aqui. Essa distância a gente não consegue sustentar se a gente não está ativo, se a gente não é afirmativo, se a gente, de alguma maneira, é sabotado ou capturado. Criar essa distância é fundamental, é uma questão de saúde, de salubridade, de linhas de salubridade do desejo. Uma política econômica de um desejo intenso, que mantém o quê? A distância entre a potência de acontecer e o plano do vivido, do acontecido, que pode nos estigmatizar, que pode nos enquadrar. Nós não podemos nos confundir com aquilo que nos aconteceu. É essa a saúde fundamental. E aqui que nós invocamos e provocamos a clínica e a teoria tradicional, o modo tradicional e dominante de se curar o desejo e o inconsciente. Porque há sempre uma crença de que esse processo ele é constitutivo da natureza humana. E nós dizemos, não, esse processo vem de fora, assim como diz Spinoza, toda morte vem de fora. Até no caso do suicídio, nunca o suicida é o autor pleno do próprio suicídio. O suicida é sempre um suicidado. De alguma maneira, a morte sempre vem de fora. Sempre vem de fora. Então, não pertence à essência humana um instinto de morte como muitas psicanálises acreditam, fundadas até no ridículo instinto de morte, o Thanatos, né, que é preconizado por certas psicanálises dominantes. Toda morte vem de fora, e toda falta também. A falta que constitui o nosso desejo, que nos lança no buraco, é sempre advinda de um mau encontro. E não há mau encontro que efetivamente não se perpetue, ou que queira se perpetuar, que não seja um tipo de poder, uma espécie de círculo de poder. Todo poder é gerador de falta. Não há potência, e aqui nós precisamos fazer uma distinção clara entre poder e potência. Aqueles que me seguem, que veem muitos, enfim, materiais disponíveis aí na internet que a gente disponibiliza, sabem que eu faço sempre essa distinção muito clara entre potência e poder. Mas é necessário a gente adentrar mais na questão do diagnóstico dos equívocos. Eu dizia, então, que se nós somos, de alguma maneira, condicionados culturalmente, historicamente, politicamente, economicamente, socialmente, moralmente, nós temos vários tipos de condicionamento. Nós, geralmente, aderimos aos limites que faz, ao mesmo tempo, a cegueira de uma época. E no interior desses limites, eu dizia, no nosso primeiro encontro, é como se a gente se encontrasse numa cratera tão ampla e grande que a gente não percebesse os limites dela. E faria simplesmente que a gente não percebesse que estamos num buraco, num atoleiro. Nosso desejo está atolado. E, naturalmente, idealizamos. A cegueira é essa, que não há idealização que não venha de uma queda. Isso é a questão de Nietzsche, a provocação de Nietzsche.
Para Sócrates, por exemplo. Oh, Sócrates, para que queres o ideal? O que você quer, Sócrates, ao querer o ideal? Oh, eu vejo o teu corpo cansado. Eu vejo o teu corpo feio e doente, decadente, desgostoso com os devires, com os tempos intensivos, com as durações, com os acontecimentos da existência. Eu te vejo crítico e debochado, irônico com aqueles que acreditam ainda nos devires. Ah, velho niilista que tu és. Erigi um ideal inacessível. Mas a posição de Sócrates é a posição de qualquer um de nós. Qualquer um de nós é socrático desse ponto de vista, na medida em que não percebe os limites do buraco em que está enfiado. E aí, eu me pergunto, o meu desafio aqui, o desafio que a gente lança é, se você é um clínico nessa posição, como é que você pode aderir a uma vida plena? Acreditar que há uma vida plena, que você possa experimentar essa vida plena e compartilhar dessa vida plena com os teus chamados pacientes ou analisandos? Como é que você pode resolver os casos mais difíceis? Não dá. Sem fazer a lição de casa não dá, você não vai acessar. Então é preciso exercitar-se, perceber-se a si mesmo. Perceber o lugar em que nos encontramos. Perceber onde o nosso desejo brota sem falta. Será que a gente consegue ainda acessar esse lugar? Nós conseguimos. Nós podemos fazer isso. E para isso é preciso alguns operadores, alguns dispositivos. Eu vou dar alguns exemplos aqui rapidamente. Por exemplo, é preciso criar distância, eu já dizia. Criar distância entre a potência de acontecer e o acontecido. Entre a potência de experimentar e o experimentado. Entre a potência de viver e o vivido. Entre esse presente vivo e aquilo que já foi. Que quer tomar o lugar do presente vivo ou da potência de acontecer. Como um fantasma que busca o sangue dos vivos para ganhar novamente corpo. Bom, localizar essas coagulações em nós é um exercício fundamental, absolutamente necessário. Sem essa lição de casa, sem perceber as nossas cumplicidades, nós não chegaremos a nos tornar esquizoanalistas, ou, se não quiser usar esse nome, clínicos vitais, capazes de inventar-se a si mesmo, inventar as condições de existência de uma vida ativa, criativa e afirmativa, e também se doar para analisandos, né, ou para aqueles que chegam na clínica, de modo tal que você não vai passar uma verdade para o seu analisando, para o seu paciente. Você vai tocar na sua força, desentocar a força, para que ela comece a aparecer e se coloque em processo. Essa atividade do clínico. Não é dar nenhuma verdade. É muito incrível quando esses que se colocam atrás do divã ouvem e dizem, não, você mesmo vai revelar a tua verdade no teu delírio, nos teus sonhos, nos teus atos falhos, no teu exercício de associação livre. E se prestam a um momento de corte, a uma intervenção, onde essa verdade é bem localizada, é bem recortada. E diz, eis a caixinha que você deve, eis a gaiola que te serve, e que vai finalmente te devolver o seu nome próprio, e você vai poder falar em nome próprio se você entrar dentro dessa gaiola. Então, fazer esse exercício, né? Perceber a nossa queda, a queda de intensidade. A queda não é um pecado original, a queda não é uma falta metafísica, a queda é um estado afetivo, e todo estado afetivo depende de relações, de sociabilidade. É nas relações que o estado afetivo se constitui.
vai curar as pessoas dos seus excessos, das suas errâncias, das suas perdições. Ora, esse tipo de clínico é padre, é moralista. Não é assim que a gente quer exercer a clínica. Então, desconstruir precisa, eu dizia, de operadores e dispositivos clínicos, né? E eu chamei o primeiro, né, mais importante operador como um elemento, um modo, um mecanismo de criar distância. Criar distância entre o que e o quê? Criar distância do nosso corpo intensivo e sem órgãos em relação ao nosso corpo orgânico estratificado. É uma primeira distância. E para isso nós podemos nos servir do vazio. Valorizar o vazio, que não tem nada a ver com o nada. O vazio e o nada são coisas absolutamente diferentes. Né? O nada é uma ficção. O vazio é uma realidade. É uma realidade sem a qual não há acontecimento intensivo nos movimentos do corpo. É uma distância necessária para que o corpo se ponha em acontecimento novamente. Assim como tem o vazio no corpo, tem o silêncio na linguagem. Silenciar a linguagem. Mas não é apenas silenciar a linguagem, porque é fácil calar-se na linguagem e seguir tagarelando na consciência. Uma consciência que não se exprime verbalmente, mas que tagarela nas suas margens. Um delírio imaginário que não cessa, que escorre. Né? Um encadeamento de afecções, como diria Spinoza, que não para de jorrar. E que tagarela, e tagarela, e tagarela, e rouba o nosso espírito. E se pendura em narrativas sociais. E se justifica em narrativas sociais. Que vão dar sentido ao seu desejo e à sua miséria e à sua impotência. Essa tagarelice. Mesmo que no silêncio da linguagem, não é silenciosa na imaginação. Nós conclamamos um silêncio da imaginação. Assim como haveria um silêncio no simbólico e na linguagem. E esse silenciar, de modo algum, é ausência de pensamento, mas é a condição do pensamento afirmativo. Porque esse modo de tagarelar começa por negar o acontecimento do pensamento. Começa por negar o devir do pensamento. Começa por querer afirmar ficticiamente um ser. Então, haveria aí o que exatamente? Haveria a necessidade de um silêncio sem o qual o sentido intensivo não emergeria, né? E a significação intencional permaneceria dominante. Essa desconstrução é fundamental. Haveria uma outra desconstrução ainda, que tem a ver com a solidão do desejo. Mas dessa vez não é uma solidão de abandono, é uma solidão povoada. O desejo que se preenche de intensidades, e não de dores ou prazeres. Mesmo através da dor, extrair intensidade. Mesmo através do prazer, extrair intensidade. Eu digo mesmo através do prazer, parece paradoxal. Porque mesmo através do prazer. Ora, o prazer não dá intensidade. Nas nossas sociedades, o prazer é usado de modo complacente. Ele é usado para nos roubar a intensidade. O prazer é a forma mais sutil de captura. E nós ousamos falar contra o prazer. Qual o prazer? É preciso nos questionar. Então, a pertencer falando, se mover participando, sem vazios, eliminar os vazios, eliminar os silêncios, eliminar a solidão, se integrar à sociedade, sem distância, nessa sociedade gregária, como diz Nietzsche, que exercita o seu amor ao próximo, que não cria distância, que não tem um amor ao distante, que se aproxima demais, que quer se assemelhar demais, que quer se identificar demais, que quer anular as diferenças, que quer fazer com que a potência de acontecer seja reduzida a uma forma verdadeira de acontecer.
que tem a ver com uma projeção de um acontecido, de um possível dado. Então, bom, são questões relativamente complexas que nós não temos suficiente tempo para desenvolver aqui, mas que é primordial a gente sinalizar. Ou seja, tem um caminho necessário de desconstrução de nós mesmos. E esse caminho, ele só é difícil porque nós precisamos desconstruir aquilo que nos compensa, aquilo que nos empodera. É por isso que é difícil. É por isso que aquele enunciado de Ovídio, na boca de Spinoza, quando diz eu sei o que eu quero, eu sei o que é melhor para mim, eu quero o que é melhor para mim, mas acabo sempre fazendo o pior. É por isso que isso é dominante. Porque há não só uma primeira captura que nos separa daquilo que a gente pode. A gente é separado, primeiramente, do que a gente pode, por aquilo que nos acontece. Isso que nos acontece, um acontecido que se põe no lugar da potência de acontecer, separa a nossa potência da própria invenção, da própria potência de acontecer. O acontecido se põe no lugar da potência de acontecer. É a primeira separação, é o primeiro corte, é a primeira captura. Mas há uma segunda captura mais terrível, que é, uma vez eu separado do que eu posso, talvez essa seja a realidade da existência. Essa falta, esse buraco, precisa de uma compensação. E eu encontro um jeito de preencher essa impotência, de me levar desse buraco até esse céu, de sair desse inferno até esse paraíso, de buscar um reconhecimento, de encontrar uma autoridade, de me empoderar e poder gozar, finalmente. Ora, essa segunda captura é muito pior. E é por isso que é tão difícil a gente se desconstruir. Porque a gente tem que abrir mão disso que nos recompensa. Narrativas, objetos materiais, relações, quiçá de amizades amorosas, profissionais, e todo tipo de relação. Cumplicidades. Eis a questão. Cumplicidades. Nós somos cúmplices, principalmente pela sedução. Não somos reprimidos aqui. É por isso que aqui a crítica revolucionária tem que ser mais radical, ela é muito mais profunda, há uma necessidade de aprofundar essa crítica. É preciso ver a cumplicidade do desejo dos capturados, dos escravos e dos servos. E não simplesmente querer tutelá-los e protegê-los e dizer, tadinhos, quantas vítimas tem aí desse sistema. Tem que encontrar a cumplicidade da vítima. É difícil dizer isso, é difícil assumir isso, mas é importante fazer esse trabalho. Sem esse trabalho, a gente não acessa as nossas forças, porque todos, inclusive os mais humildes, os mais rebaixados, os mais largados e abandonados, têm força própria. É preciso tocar nessas forças. E por que é tão difícil tocar nessas forças e largar o osso? Porque há sempre uma compensação para as nossas misérias. Mas, ao mesmo tempo, há uma crença coletiva no ideal. Essa crença coletiva no ideal cria uma espécie de inércia ou de muro intransponível, porque é tão forte essa crença, onde vai todo o rebanho, que se diz assim, nossa, eu iria contra a corrente, como eu poderia me opor a isso? Isso, então, é algo que é preciso questionar. O nosso problema crítico, portanto, não é um problema de ressentimento, não é um problema de ódio, não é um problema justiceiro, não é um problema de piedade. O nosso problema crítico implica uma crueldade amorosa, implica em reconhecer a queda, implica em reconhecer as nossas cumplicidades, em perceber exatamente o que habita em nós, com o que a gente pode contar. E nessa medida, então, a gente pode ser capaz
de fazer o combate entre as nossas forças, muito mais do que um combate contra alguma coisa. E antes da gente querer ajudar alguém, como um clínico dominante ou tradicional, com as suas teorias, seja de que natureza for essa teoria, mas na medida em que ele acredita que existe um sujeito, uma alma, um eu, que encontrou uma condição de veracidade e é capaz de transmitir uma verdade a um outro, tudo segue no seu círculo vicioso. É preciso que a gente leve esse clínico a se desconstruir. Não existe verdade subjetiva ou original do desejo. O desejo começa no acontecimento de nós mesmos. O desejo começa na periferia de nós mesmos. Ele é o horizonte extremo que faz o corte, efetua o corte entre o dentro e o fora. É aí que começa o desejo. Ele brota daí, e não do ideal. Não adianta eu dar um ideal piedosamente para salvar o miserável, o impotente que chega na clínica, dizendo orgulhosamente, com autoridade, a sua verdade encoberta, escondida, inconsciente. E essa verdade sempre é uma má notícia, né? Nós sabemos disso. A má notícia. A má notícia é que você tem que se conformar, no fundo, com a falta constitutiva, aquilo que te corrói. A má notícia é que todos devemos nos consolar, todos devemos nos tornar devotos, mesmo sendo ateus, mesmo não tendo mais religião. Todos colocamos agora a própria moral no lugar da religião. Eis a pegadinha mais profunda e mais difícil de desfazer, essa armadilha. Então, desconstruir-se a si mesmo não é uma tarefa de ressentimento ou de ódio, ao contrário, é reencaminhar o ódio para a sua tristeza e encontrar na tristeza uma causa real e não uma causa imaginária. Desconstruir-se é não se apiedar das dores nossas ou dos outros. E nem buscar anestésicos para elas. Desconstruir-se é buscar, encontrar o horizonte alegre de cada dor. Cada dor tem um sentido alegre. Cada dor vem de uma força. E toda força pode ser compartilhada. Eu posso aproveitar a própria força que me faz sofrer num certo momento. De onde vem o sofrimento e a tristeza? Se não de um atolamento. Mas por que então o sofrimento e a tristeza? Qual o sentido deles? Exatamente para intervir, é preciso entristecer, é preciso fazer doer, exatamente para arrancar a vida do seu colamento, do seu rebaixamento. O sentido da dor, como um sentido alegre, é esse. É a dor, já que não criamos distância, o mundo cria distância para nós. A dor nada mais é do que a criação de distância em nós, a nossa revelia. E a tristeza também. Vai por esse caminho e a tua capacidade de existir vai diminuir. Mas que presente interessante, então, a tristeza. Ela é um despertador. Por que a gente não usa a tristeza e a dor para despertar? Para se tornar criador. Em vez de envenenar e se tornar acusador de outros e de nós mesmos. A esquizoanálise não tem nada a ver com juízo. A esquizoanálise não é um tribunal. Nós vemos os tribunais privados das clínicas privadas, psiquiátricas, psicológicas, psicanalíticas, operarem silenciosamente na intimidade do desejo e do inconsciente de cada um, inoculando mais má consciência em cada um de nós. Eu queria, para finalizar, a gente vai se encaminhando para o fim, eu queria dizer o seguinte, é essencial a gente perceber que, na medida em que nós nos encontramos separados do que podemos,
Portanto, numa espécie de queda de intensidade da nossa vida. A nossa vida se torna mais extensa do que intensiva. E nessa queda de intensidade, nós buscamos algum ideal, alguma verdade que venha nos organizar, nos suprir, porque perdemos a capacidade de compor uma ordem imanente à própria natureza. Nos compor com essa ordem. Então, precisamos de uma organização exterior e de um princípio de organização exterior que viria de um ideal, de uma verdade, ou de uma lei, ou mesmo de um dever ser universal. Buscamos isso. Na medida que buscamos isso, acreditamos que os outros também precisam disso. Eis a nossa provocação para os clínicos e teóricos da clínica, das clínicas dominantes. Você fez suficientemente tua lição de casa? Não tem nada a ver com lição de moral. Tem a ver com um critério de potência. Tem a ver com um critério ético e não moral. Fazer a lição de casa. Então, é desconstruir as próprias prisões, para não precisar de uma chave ideal para cada uma das nossas prisões, e, ao mesmo tempo, repassar e reproduzir essa chave, ao mesmo tempo que vamos seguindo fabricando as prisões e aprisionando os outros também, com a reprodução dos nossos discursos, dos nossos movimentos e do nosso preenchimento afetivo, que não passa de um preenchimento miserável. Reproduzir isso como clínicos, ora, a clínica precisa da clínica. Os clínicos precisam urgentemente de intervenção. Os clínicos estão doentes. Por que repassar a doença? Nós precisamos criar linhas de salubridade e não aderir e multiplicar as linhas de morbidez. Não existe a doença, existem linhas de morbidez. Não existe a saúde, existem linhas de salubridade, linhas ascendentes. A esquizoanálise se liga a essas linhas, ela deve se ligar a essas linhas. Nós temos, claramente aqui um propósito. Eu já dizia na nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. O propósito de divulgar ao máximo esse pensamento. E incentivar ao máximo a produção de si mesmo como uma força de clinicar que coincide com uma força de combater, coincide com um combate vital, uma máquina de guerra vital. Nós precisamos propagar isso ao máximo. Nós precisamos, na verdade, e não precisamos, quer dizer, na verdade, nós precisamos nos perceber de modo integral. E na medida que nos percebemos de modo integral, esse exercício de combate, ele é feito naturalmente com alegria, como uma dança. Não é uma carga, não é um encargo, não é uma missão. A gente sente alegria em produzir esse contágio. Então, nós temos feito aqui de modo recorrente até essas semanas de esquizoanálise para expandir esse pensamento, esse modo de pensar, que também é um modo de viver. E, ao mesmo tempo, mostrar que existe um caminho de fortalecimento de si mesmo, de criação de força para si. Que não é uma força qualquer, não é uma força de empoderamento, mas é uma força de criação de realidade. Nós podemos adentrar esses caminhos, criar caminhos para nós mesmos, que vão nesse sentido, nessa direção. Na direção da potencialização, na direção do fortalecimento. E não na direção de um Estado de direitos. De que vale o Estado de direitos? O Estado de direito você destitui numa canetada, como a gente viu com os últimos governos aqui no mundo. Não é de Estado de direito que se trata. O Estado de direito sempre é um estado de exceção. A gente tem que chegar a essa dura verdade. E saber que todo direito emana da potência. O que é de direito porque pode. E a potência não tem nada a ver com o poder. A potência é sempre uma potência generosa, uma potência de criar realidade.
Então, nós sentimos a necessidade de expandir isso. Mas também, claro, nós temos as nossas limitações de tempo, de dedicação, porque temos que aprofundar cada vez mais. Né? E a gente se sente mais útil, mais eficaz em certos focos, em certos procedimentos, com certos usos de tempo. E por isso também a gente não pode ficar o tempo inteiro aprofundando isso dessa maneira. E a gente vem criando outros meios de levar isso adiante e de conquistar isso para cada um de nós. É necessário dedicação, é necessário aprofundamento, é necessário um outro tempo. E cada um pode fazer isso por si mesmo, sozinho. Né? Mas às vezes leva mais tempo. Né? Ou às vezes não dá tempo. Né? Então, alianças, aliados, sempre é uma coisa muito interessante. Nós estamos sempre nesse processo, ao mesmo tempo divulgando e também oferecendo algum tipo de oportunidade para que esse combate, essa jornada de experimentação de si, essa desconstrução de si e essa recriação de si mesmo como potência de criar a realidade, né, seja cada vez mais investida e possa ser experimentada em outros níveis, com outro grau de aprofundamento. Né? Nós, no nosso próximo encontro, falaremos de uma oportunidade que se abre, né, que tem a ver com um meio de formação, um programa que a gente criou e que já está na sua terceira turma, né, que está sendo montada agora, né? Uma terceira turma que terá já os benefícios todos das experiências anteriores e muito mais. E sempre para aqueles que acham que podem acelerar o processo, que podem tomar isso para si com mais dinamismo, versatilidade e tem pressa, né? Nessa invenção de si, nesse cuidado de si, nessas práticas de si, nessa nova maneira de viver, e que sabem, que sentem já que é necessário se desconstruir com rigor, né? Desconstruir as capturas do corpo, da mente e do desejo. Essa oportunidade, então, a gente vai sinalizar com mais clareza no nosso próximo encontro. Mas eu queria insistir aqui hoje nisso, independente dos nossos destinos, na medida em que a gente é tocado por esse tipo de pensamento, né? Que nós realmente sentimos que há uma diferença radical entre um modo de existir afirmativo, ativo e criativo, e desse outro modo de existir reativo, negador do dever ou rebaixador do dever, né? E intencional, que está sempre caindo em buracos e buscando reformas e adaptações, que há, de fato, essa diferença, né? Então, que nos coloquemos em combate o quanto antes, né? O combate é inadiável. O combate é a cada momento. O combate ele sempre acontece quando alguma coisa em nós se incomoda com a redução de nós mesmos àquilo que a gente se torna. Aqui tem alguma coisa que nos incomoda, tem um tipo de vida que é incomodada com isso, que como se sentisse um desperdício no momento em que a vida, num certo acontecimento, se reduz a um acontecido e se rebaixa. Não dá. A gente não precisa viver assim. Esse sacrifício é banal. Não é necessário sacrificar a vida dessa maneira. E não é necessário buscar compensações para nós mesmos. Então, fica aí, de novo, esse convite, essa invocação, esse apelo. Sigamos, né, nos aprofundando. É importante buscar aliados, porque
os inimigos são muitos, mas os inimigos, eles não são os outros. Nem mesmo nós mesmos, ainda que muitas vezes o inimigo esteja em nós. E é preciso desconstruir o inimigo em nós. Mas o inimigo principal se chama eu. É preciso desconstruir o nosso eu. É preciso desconstruir a estrutura subjetiva em nós. É preciso desconstruir esse processo de subjetivação que é sujeito ao desejo, que captura o nosso desejo, que organiza o nosso corpo, que aprisiona o nosso pensamento. É preciso, com urgência, fazer isso. E nessa mesma medida, o que a gente percebe? As forças estavam todas aí. Não nos faltava nada. Está tudo aí. Quanto mais a gente desconstrói, mais a gente pode. Mas, você diz, isso é um processo dialético? Não, não é dialético. Tem nada a ver com dialética. Por quê? Porque o estatuto do negativo não está no mesmo nível que o estatuto da afirmação. A afirmação está sempre por trás e é superior a um efeito de negação. A negação é sempre um sintoma ou um efeito. Ela é uma desconstrução por efeito afirmativo. Então, há uma presença em nós que opera uma desconstrução e, ao mesmo tempo, segue como presença. Por isso que a gente percebe que essa presença já estava presente desde sempre. Como eu não vi antes, como eu não me conhecia antes, como eu não via isso em mim. Então é esse convite. Perceber a si. É o convite de Nietzsche no início da genealogia da moral. Nós, homens de conhecimento, desconhecemos a nós mesmos. Também pudera. Nunca nos procuramos. E quando nos procuramos, nos desencontramos. Porque quem procura já é um ser reduzido em mim. E vai achar o quê? Senão uma redução do outro lado. Nós já procuramos errado. É preciso, então, encontrar um quem em nós. A pergunta essencial que não quer calar. Pergunta nietzschiana por excelência. O que eu quero, o que você quer ao querer isso ou aquilo? Segundo esta ou aquela maneira de querer. É sempre um acontecimento de potência. É preciso olhos, uma outra lente para esses acontecimentos de potência. É preciso focar nos acontecimentos de potência da nossa potência. Quando eu desejo, no fundo, em última instância, é um acontecimento de potência que deseja em mim. É a própria potência se diferenciando que é o começo do desejo em mim. É isso que faz com que a gente perceba, finalmente, que a gente pode. Eu, você, qualquer um de nós pode, desde que faça a lição de casa. Opere essa desconstrução. Mas essa desconstrução não é uma desconstrução reativa. Não é uma desconstrução negativa. Não é uma desconstrução do julgamento, não é um juízo. É por isso que fazer o diagnóstico dos equívocos, das teorias e práticas clínicas dominantes é fazer um diagnóstico de que, na medida em que a gente não faz a lição de casa, que a gente permanece no buraco, não há como não idealizar, não há como não precisar da mentira, não precisar da ficção, não precisar do ideal como um engano, sem o qual a vida não segue adiante no seu modo rastejante, no seu modo enfraquecido, no seu modo vermífugo de ser. Uma linha de fuga, né? Uma fuga do verme covarde, e não uma fuga criativa que inventa novas maneiras de existir. Né? Então, é isso. Diagnosticar os equívocos do pensamento e da clínica dominantes e tradicionais. Não do ponto de vista do julgamento de um tribunal, mas do ponto de vista de perceber a necessidade daquele que está separado do que pode. E dizer, ei, você pode também não precisar disso. Não, eu preciso muito disso. Ei, talvez aqui você possa tomar esse caminho. Experimente isso.
Veja o que pode acontecer. A esquizoanálise diz, experimente, não interprete. Não, mas eu estou no buraco. Não, a pessoa não se percebe no buraco. A pessoa se percebe numa condição. E essa condição diz a ela, eu preciso encontrar a minha cara metade, eu preciso encontrar o objeto que vai preencher o meu buraco, ou que vai satisfazer a minha falta. E você diz, ei, cuidado, nada te falta. Por que você acha que te falta algo? Ei, cuidado, fique na superfície, suspenda, não se entupa de imagens, de cheios, busque o vazio. Ei, não se entupa de narrativas, busque o silêncio. Ei, não queira estar com todo mundo, busque a solidão, mesmo no meio de todo mundo. Uma solidão povoada, não de pessoas ou de indivíduos, mas uma solidão povoada de afetos ativos, de tendências intensivas, de forças diferenciantes. Se preencher disso. Ei, você não precisa preencher tua falta, porque a falta é sempre a ficção de um outro. É isso. Nós precisamos reencontrar nossas forças e potências. E elas estão aí. Acredite você ou não. Ela está em você. Ela está em mim, ela está em todos nós. A força, a potência, a realidade. Essa mesma que nos faz respirar, ouvir, sentir, ver, pensar. É disso que se trata. Então, eu queria fazer um convite a vocês para seguir nessa jornada. Sexta-feira temos a nossa terceira aula. E aí, eu quero fazer um uso desse tempo e desse espaço que a gente está criando aqui para expor casos clínicos, né? Ver o que pode a esquizoanálise, esse pensamento e essa prática, na própria prática. Né? A gente vai, então, falar um pouco mais aprofundadamente, né? Do modo de operar. Né? Nós, na nossa primeira aula, falamos um pouco do que é, né, a esquizoanálise em relação até encontrar-se, diferenciando com outras clínicas, teorias. Hoje falamos na condição da própria potência, todos podemos, desde que façamos a lição de casa. Qualquer um de nós pode fazer isso. Se colocar em processo de desconstrução, em processo crítico, que ao mesmo tempo é insuflado por um devigativo, né? Afirmativo, e não por um tribunal ressentido. Não se trata de dizer, ora, a ideologia dessa clínica está errada, a outra ideologia está errada. Não se trata de ideologias ou de ideais. Se trata de encontrar o elemento intensivo que destitui qualquer ideal, como diz Nietzsche, que os ideais, que os ídolos aprendam o que é ter pés de barro, porque o martelo pode destruir todo ídolo que tem pés de barro. E a esquizoanálise diz, saia do intencional, venha para o intensivo. Enfim. Então, é isso. E no nosso terceiro encontro, então, depois de sabermos, pelo menos assim, esquematicamente, por tendências, né, o que é a esquizoanálise e o que pode, e se eu posso, se você pode, né, a partir desse elemento crítico dessa desconstrução. E por que as clínicas tradicionais e dominantes não fazem isso? Bom, depois disso, precisa ver como. Então, o que é o como? Como fazer? Como se pôr em processo em experimentação? Eis que há um método, se assim podemos chamar. Só que esse método é como o método em Bergson, é um método da intuição, não é uma cartilha, não é um caminho traçado. O método, na verdade, é um plano de coesão ou de consistência, né? E, ao mesmo tempo, implica a coexistência de uma realidade virtual com uma realidade atual. O método implica a coexistência dos elementos e não um processo sucessivo e burocrático, um caminho que te levaria a uma verdade e uma salvação. Não.
O método sempre implica a desconstrução de nós mesmos e a recriação de nós como potências de acontecer, inventar ou diferenciar, né? Então, é isso. Na nossa terceira aula, vamos mostrar um pouco, né, dar uma amostra desse caminho que se faz caminhando, dessa pista de dança que se faz dançando. Espero que vocês tenham fluído desses momentos de pensamento, de experimentação que fizemos aqui, sinalizando essas linhas de desconstrução a partir disso que nós chamamos de diagnóstico dos equívocos ou dos mal-entendidos da clínica dominante, né? E espero vê-los no próximo encontro, na sexta-feira, às 20h30 da noite. Bom, é isso. Um abraço a todos. Beijos e abraços e até lá. A minha angústia no consultório era muito... Tá bom, eu tenho diagnóstico, eu entendi, o paciente vem aqui, ele fala, ele até elabora, mas tem algo que não muda, né? Fica muito na retórica só. E a esquizoanálise me trouxe me trouxe um agenciamento da experimentação, sair da interpretação, né? A esquizoanálise na terapia com você, nas aulas, né, que eu faço com você, eu fui entendendo que eu tinha que criar mais no consultório, eu tinha que experimentar com o paciente. Porque antes eu ficava, muitas vezes eu me sentia inibida ou engessada a experimentar coisas novas, como se eu estivesse traindo Freud, ou traindo uma teoria que é a teoria que vai para o inconsciente e a que vai acessar. Lógico que tem outras formas de terapia, mas me deu liberdade na clínica de experimentar mais com o paciente. E isso mudou completamente na clínica. Eu saí de um engessamento e também de uma posição hierárquica, né? Onde eu teria que estar no suposto saber, entendeu? No lugar do suposto saber. Ou até cortar o paciente, não dando vazão para acontecer uma coisa nova ali, porque ele estava saindo da regra do setting. Eu sei que está muito reduzido isso, como eu estou falando. Tem várias psicanálises aí. Mas, no meu caso, eu estava muito engessada. Tipo, eu chegava no diagnóstico, eu trabalhava, o paciente até se sentia melhor, mas ele repetia, ele não saía. E também uma outra coisa que foi um divisor de águas é que, na psicanálise, parece que você precisa passar pela neurose, né, para virar gente, modo de falar, né? E eu vi que não é bem assim, né? Porque quando você olha para o paciente, ele ainda está na psicose, ou então está na psicopatologia narcísica. Nossa, será que ele chega na neurose para poder ser gente? Não é para poder ser gente, mas para poder acontecer, para poder se efetuar na vida. Então, me tirou como se fosse linear. E não é, né? Tirou isso, esse gesso, ou esse muro que me colocava com o paciente. De não olhar a estrutura psíquica como se um desenvolvimento como darwinista mesmo, né? O perverso, o psicótico, o neurótico, e como Freud até fala, se der sorte, você consegue sair da neurose. Então, só de sair desse enquadramento do ser humano, que é singular, que tem infinitas possibilidades de acontecer, né? Que deu muita chance, né? No meu olhar para o paciente e para mim também desenvolver. Para eu desenvolver, tanto pessoalmente, porque também eu olhava dessa forma para mim, né? Tipo, nossa, eu acho que eu não estou na estrutura neurótica. E agora? Será que eu vou poder trabalhar? E agora? Será que eu estou
sabe? Ou então não, também me dá mais chances, eu pude me dar mais chances de experimentar outras coisas, tanto na clínica como na minha vida. No sentido até da forma de fazer análise, né? Eu fazia psicanálise, aí eu passei a fazer esquizoanálise com você, e o quanto que, mesmo com enquadre sério, mas mais flexível, Fugante, eu acho que isso, eu me senti mais perto, mais acolhida, e você mais gente ali, né? Esse foi o diferencial, porque a sensação às vezes na análise é que o terapeuta ele está completa, o analista ele já chegou no céu, ou ele tem que estar no céu, ou bem resolvido para poder estar ali, bem resolvido que eu digo, ele já saiu da neurose, sabe? Parece que ele está ou tem que ser, ou não pode ter problemas. Até aconteceram coisas na minha vida, e que nesse momento eu estava fazendo a formação da psicanálise, e talvez por isso me levou a buscar uma outra teoria, buscar um outro jeito de trabalhar, ou algo que fosse além do que eu podia me experimentar na psicanálise, que foram algumas perdas, e o silêncio, e o sentimento de inadequação, porque... E perdas, tipo... Não perdas da falta. No caso da minha vida, perdas de pai, perdas de filho, de gravidez. E quando isso aconteceu, até hoje, eu digo, né, onde eu estudei, me dá vergonha de voltar, como se eu fosse inadequada. E também inadequada porque, quase assim, você não conseguiu, né? Cadê a família aí? Até hoje eu me sinto meio estranha, porque era um silêncio no momento que eu tinha perdido meu pai, ou perdido minha gravidez, como se tivesse alguma coisa errada comigo, como se eu fosse a responsável por isso, como se eu fosse a faltante. Em falar em faltante, isso também foi um outro divisor de águas que eu pude aprender com você, e principalmente na nossa análise, esquizoanálise, né? Análise esquizoanalítica, que foi não olhar para a falta como falta, e sim como mudança. Né? Isso foi, para mim, assim, eu sou outra pessoa depois disso. De não me atrelar à falta, aceitar a vida, né? Não como se eu controlasse, né? Aceitar a vida como ela vem e me compor com ela. Mesmo que é inerente, né, do ser humano, a gente foi chipado para idealizar, para achar que tem um certo, para ter uma expectativa, para esperar, né? Isso mudou. Eu saí dessa espera, fui mais para a espreita, parei de idealizar que teria um jeito certo ou um jeito melhor até para o paciente, como se, não que o analista faça isso, mas como se tivesse o caminho como esse. Ele tem que chegar na neurose e sair da neurose, e aí ele vai ser potente na vida, né? Então eu passei a olhar aquilo que eu olhava como falta, até a falta de... que não é falta, foi, né, por exemplo, de eu não ter tido filhos. Não é falta. É a minha história singular. Foi o jeito que... Eu não sei, na psicanálise eu me sentia como faltante aí, você entende? Me sinto. Como se eu tivesse dado errado, como se tivesse um problema comigo, entendeu? Eu não sei se eu estou entrando muito na minha intimidade aí, e se o que mais me doeu, no sentido de me sentir inadequada por esses
acontecimentos, como se eu fosse faltante. Aliás, eu me sinto assim dentro de um grupo de psicanalistas até hoje. Lógico que não todos, mas dentro de uma instituição da psicanálise até hoje, como se quando muitos acontecimentos ou desorganizações, o caos na nossa vida fosse uma inadequação, como se fosse um problema de uma falta de um pai, de uma mãe, de um amor, onde, na verdade, é só a forma de agenciamento que foi dado aí, né, Fulgante? Não é falta. A falta é sempre uma produção exterior. A falta é um instrumento, é um elemento para fixar e capturar o teu desejo. Ela é uma dívida exterior que é internalizada, espiritualizada. A falta é uma ficção, né? A falta é uma ficção. Mas é uma ficção que a gente vive, né? É uma ficção que, na verdade, o sofrimento é esse, a falta. Muito fantasma e realidade ao mesmo tempo. Né? É uma máquina de produção, né? É uma máquina de produção. Realidade através de ficção. Né? Sim. Me conte um pouco sobre as dificuldades que você teve ao começar a aplicar a esquizoanálise com seus pacientes. A dificuldade era exatamente eu. Porque eu tinha que estar me trabalhando, porque eu olhava para mim pela falta, olhava para mim com idealizações. Então, a maior dificuldade era o quanto eu estava chipada, o quanto eu estava engessada, o quanto eu estava funcionando como uma máquina, né, na máquina social, correspondendo. Então, essa foi a maior dificuldade para mim, porque eu tive que me trabalhar junto e poder olhar diferente para a vida, olhar diferente para os acontecimentos, olhar que falta não é falta, que é uma produção, que é interessante ter falta, porque daí você consome. Né? Eu era um produto até então. Eu era um produto e aí é um trabalho que eu ainda estou fazendo de deixar de ser produto. Né? Então, a maior dificuldade foi essa. E assim que eu pude me olhar não faltante, mas sim compondo, criando, né? Em movimento. Eu pude colocar mais movimento com o meu paciente. O que eu senti, eu vou voltar nessa pergunta, qual foi a confiança que eu senti em você? Foi exatamente isso. Com todo o saber que você tem, respeitável, e por isso que eu estudo com você, quero aprender muito com você, você não ocupa esse lugar. Você é acessível. E a sua acessibilidade e generosidade, do quanto que você pode dar, sabe, Fulgante? Sabe, do quanto você não tem, você não é retentivo. Quer coisa melhor do que essa? Não ser retentivo? Né? Então, a sua generosidade, a sua humanidade, e lógico, a tua capacidade, porque né, você sabe muito para mim. Mas o lugar, como você ocupa esse lugar, essa potência, dá acesso e me potencializa. Poxa, se eu tenho acesso a essa pessoa, é porque eu também sou. Se a gente se comunica, é porque isso está em mim também. Você entende? Eu acho que foi essa composição que tem essa entrega e que foi se tornando, desde que eu te conheci, cada vez mais sério isso para mim, a esquizoanálise. Essa forma de olhar a vida na experimentação. E não que eu tenho que... E não nessa meta, tem que ser assim, 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 aí eu vou ser uma pessoa feliz. Ou eu tenho que alcançar isso, aquilo outro, e aí eu vou ser uma pessoa de sucesso. Ou meu paciente tem que fazer assim, assado, cozido, aí ele vai não ter mais a patologia Y. Eu sei que eu estou reduzindo um pouco, mas foi isso. O lugar, a entrega, você entrega. Você não está no suposto saber, como um Deus
né? Que o paciente se entrega, se entrega, se entrega e se depara muitas vezes com silêncio ou com né? Isso para mim, até isso também mudou no meu consultório, de eu poder entregar, de eu poder ser mais natural. Porque antes era medo, veja bem, eu não posso me misturar, não posso, né? Não pode vazar, entende? Mas não tem como não vazar. Você não tem encontro. É isso que eu aprendi. É nesse vazar que encontra, né? É nesse fluxo que encontra. Então, isso foi fundamental para mim. Né? E isso está melhorando muito no meu consultório. Muito na clínica. Que eu encontro... Olha, para você ter uma ideia, eu até mudei. Ligou uma pessoa para mim, não sei... Porque eu estou 5 anos só na esquizoanálise, mas eu me sinto esquizoanalista, sabe? Assim, nesse jeito, esse modo de acontecer. Até hoje, quando alguém liga para mim para procurar uma sessão, eu falo, vamos ter um encontro e ver se há composição para a gente trabalhar. Sabe? Mudou a forma que eu abordo agora. Vamos ver, tem que ter um encontro para ver se tem composição, não é uma primeira entrevista. Entende? O que eu vou te avaliar? Quem sou eu para te avaliar? Você não está aqui para ser avaliado, você está aqui para ver se a gente acontece e sai desse encontro diferente. Né? Então, isso também isso é muito potente para mim. Na verdade, isso é o carro-chefe na minha clínica, é o encontro. É encontrar. Porque do encontro, lógico que a gente precisa de um respaldo teórico, precisa estudar sempre, precisa, né, encontrar com um grupo, ouvir, né? Por exemplo, eu preciso... é muito bom para mim me compor com você, com o grupo, né? Porque isso eu saio diferente de mim mesma e aí vou compor com outras pessoas. Mas tem que ter o respaldo teórico, mas a entrega e o encontro é o que há de mais potente. Porque daí se cria. Aí você não vai lá no livrinho e fala, tá reprimido, é castração. Essa pessoa, imagina. Você tá entendendo? Colocar a pessoa na caixa. Então, é um diferencial bem grande, né? Você olhar por um encontro e não por um cara que você vai enfiar no livro e você vai chegar... Lógico que não é tão assim, eu não sei se eu estou achatando, porque é difícil falar do fluxo, né? Eu acho que está bem bacana o que você está falando. Porque eu não estou destruindo a psicanálise, eu sou psicanalista também. Né? É a forma como foi comigo, entendeu? É a liberdade que eu achei na esquizoanálise. Eu sempre na psicanálise me sentia... Não que eu não estou lá também, eu também bebo de lá, no que me interessa, em autores que são mais próximos da esquizoanálise, sim. Você não vai me colocar um Lacan na vida, né? Não dá mais para mim, né? Então tem autores mais contemporâneos que eu acho que são mais próximos, como o Green, por exemplo, são mais próximos, assim, da esquizoanálise, mas minha referência virou a esquizoanálise, assim, como caminho, como encontro, como tratamento... não só como tratamento, lógico que muitas vezes não dá, mas a cada pessoa, a cada situação que eu me encontro, é quase um exercício, ainda é um exercício. Para de olhar a falta, o que é ideal, se entrega. Sabe, já há 5 anos já tá mais fácil, porque você tem que não é recondicionar, mas descondicionar da coisa do encontro e daí vamos ver quem é melhor, vamos ver quem sabe mais, vamos ver quem dá mais, vamos ver quem tem mais poder. Essa é uma outra coisa que eu aprendi do poder e da potência. Eu não tinha a menor ideia sobre isso, né? E eu acho que vai ser simplório o que eu vou falar, mas a esquizoanálise me trouxe a potência. Talvez eu tinha muito poder do intelectual, do meu estudo, de identificar em qual psicopatologia aquele paciente se encontrava, ou se eu estava agindo de uma forma neurótica, psicótica ou perversa, sabe? Ficava reduzido aí. E aí é um poder, né?
Porque parece que quem não é neurótico é melhor do que quem é neurótico, e o neurótico é melhor do que quem é psicótico. Parece a evolução darwinista, né? Como se... ou pelo menos eu lia dessa forma. A esquizoanálise, inclusive, ela faz o viés contrário, né? Ela vai valorizar muito mais o psicótico do que o neurótico. Né? Exatamente. Porque não está formatado, né? O psicótico é muito mais interessante, vai para o esquizofrênico, enfim, até encontrar o esquizo, né? E o esquizo é a multiplicidade, não tem mais caixinha, né? Exatamente. O esquizo que não está adoecido, né? Que não é o mesmo do esquizofrênico, e sim o esquizo de... O esquizo já é o desejo intensivo. Sai do desejo intencional. O desejo intencional que tem essa linha evolutiva fraudulenta. Sim, sim. Isso também é um diferencial enorme, né? Uma outra coisa que eu ouvia muito é que, Fabiana, é um excesso, você é muito intensa, você é muito... Eu sou um ser apaixonado, o que eu posso fazer? Aí isso era um problema, talvez, né? Na psicanálise eu tinha que fazer assim, ou então tinha que fazer uma monografia, escrever 12 páginas. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de me compor com isso. Eu escrevia, 40 páginas, era um problema. Aí sempre eu me sentia que tinha um excesso, sabe? E na esquizoanálise eu me sinto que esse excesso cabe, não é potência isso, é fluxo. Eu não sou over, sabe? É falar, nossa, eu tenho algum problema aqui, porque eu não estou com uma saia de lã marrom e me comporto de uma forma mais... Sabe, olha o que veio na minha cabeça, como se fosse assim, como se eu não fosse educada para a psicanálise. Eu sempre me senti dessa forma, sabe? Meio inadequada. Inadequada. E é uma libertação, né? Você poder ter sua singularidade, não ter que ter um jeito para ser esquizoanalista, né? Ser de uma forma, né? Eu fico muito grato também pela tua... Imagina, fico eu grata dessa oportunidade de poder falar o que é bom, né? Legal. Olá, meu nome é Aline Souza. Eu tô aqui para fazer um depoimento, não só sobre o curso, mas sobre essa experiência com o Fugante, com a esquizoanálise na minha vida. Eu sou formada em administração, sou coach e a minha carreira foi bem diversa. Acho que nem dá para chamar de carreira no sentido de direção. Eu trabalhei em multinacional, trabalho com artes, enfim, um caminho bem diverso. E hoje eu sou produtora de teatro, de artes visuais, organizo ações de filosofia para curiosos, para não acadêmicos na minha cidade. E eu procurei o curso primeiro porque eu queria estudar alguma coisa, queria voltar a esse momento de aprender coisas novas, enfim, queria me proporcionar isso. E não queria uma experiência enfraquecedora, como foi a faculdade, de ter que provar conhecimento, ou de perder muito tempo e ter poucas experiências. E também não queria fazer um curso da moda, pop, superficial. Então, procurei o curso nesse sentido. Também no sentido de trazer uma inspiração para o meu trabalho de coaching, que eu faço já há algum tempo e senti que precisava trazer bases e novas reflexões, então foi nesse sentido. E eu conheci o Fugante em 2017, primeiro através de vídeos, das falas dele na internet. Uma amiga me apresentou e a gente gostou muito da fala dele, nos inspirou muito, a gente o convidou para fazer uma palestra, uma conversa com a gente aqui em Jacareí. Ele foi super generoso, veio até aqui, foi uma fala importante que reverbera até hoje por aqui.
E nessa ocasião a gente conversou um pouco, ele me perguntou o que eu fazia e, para minha surpresa, quando eu expliquei, ele muito humilde e generosamente me disse: parece com o que eu faço. Eu não tinha conhecimento da esquizoanálise naquela época, guardei com carinho esse comentário e tempos depois o meu parceiro falou algo próximo quando eu expliquei o que eu fazia. Falou: nossa, isso me lembra esquizoanálise, você já estudou? E aí, nessa mesma fase, o Fugante fez, estava divulgando o curso, eu assisti algumas coisas, falei com ele, percebi que seria uma experiência interessante. Então, tenho feito o curso, já comecei a aplicar, só fiz uma aula online, uma aula fechada e uma aula ao vivo, mas já apliquei mais de uma forma bastante experimental e por uma inspiração do que por, de fato, algum planejamento prévio. E foi bem interessante. O meu receio antes de trabalhar, eu até dividi com o Luiz, era ter que estudar muito a ponto de ter um arcabouço suficiente para de dominar os conceitos para levar para a prática, mas o que eu senti foi justamente o oposto. Os conceitos me atravessaram muito naturalmente enquanto eu fazia o trabalho e senti que uma coisa ajuda a outra, né? Colocando em prática, eu consigo assimilar mais os conceitos e ver onde estão as lacunas, e estudar enquanto eu coloco em prática também deixa a coisa muito mais real e verdadeira, como eu queria que fosse. Não queria estudar uma coisa separada da vida. Então, e é claro que além da prática profissional, trago isso para minha vida, né? Então sinto que hoje tenho uma experiência mais leve, olho para os acontecimentos, para as coisas com outro olhar, um olhar que ao mesmo tempo é mais leve e também me dá uma pilha para fazer coisas, me dá uma energia, uma potência de aprender mais e também aplicar mais, viver mais isso, esse modo de viver. Então, foi muito surpreendente para mim estar no começo do processo e já estar acessando tantas coisas legais, ter transformado a minha experiência cotidiana mesmo, assim, minha energia cotidiana está bastante diferente. E foi bem surpreendente isso para mim. E eu sinto que é um caminho que se abre aí muito rico, né? E tenho só a agradecer ao Luiz, à equipe, por essa experiência que tem sido muito enriquecedora. Acho que nenhum depoimento que eu possa fazer vai atingir o valor dessa experiência na minha vida hoje. É muito, muito enriquecedor, assim, de uma forma, colocando de uma forma resumida essa experiência. Recomendo muito. Tenho o meu ponto de vista da minha prática, das minhas coisas, mas sinto que as questões do curso são questões imediatas e questões importantes para qualquer ser vivente. Então, independente da experiência de cada um, eu recomendo muito essa troca, essa vivência. É isso, um grande abraço.